Você já pensou ou teve curiosidade de procurar sobre as forças fundamentais da natureza? Elas são nuclear forte, eletromagnética, nuclear fraca e força gravitacional. Mas hoje vamos falar apenas da força gravitacional. Opa, beleza? Então, você sabe o que é a força gravitacional? Hum? Então, trata-se de uma força de atração que surge entre todos os corpos que possuem massa. Mas o que é a força gravitacional? A força gravitacional é uma força atrativa que surge entre todos os corpos com massa. O planeta Terra, por exemplo, é capaz de atrair os corpos ao seu redor em direção ao seu centro por causa do seu campo gravitacional. Geralmente, a força gravitacional é muito pequena e só pode ser percebida nos casos em que pelo menos um dos corpos possui massa muito grande, como a massa de uma estrela ou de um planeta. Neste exato momento, você está sendo atraído por todos os objetos ao seu redor, mas essas forças são tão fracas que você nem percebe. Se você tentar pular mais alto que conseguir, mesmo que se esforce muito, não conseguirá passar de uma determinada altura, simplesmente porque a Terra puxa você constantemente para baixo. Podemos dizer que a força de atração gravitacional depende das massas dos corpos envolvidos. Quanto maior a massa, maior será a força de atração existente entre elas. Ninguém. Vamos tentar entender mais sobre esse assunto. Precisaremos do Sr. Pig. Imagine que um porco fosse para o espaço e você o jogasse com uma força considerável. Ele iria parar em um certo lugar. Se você jogasse ele com mais força, ele iria parar em outro lugar. E mais força ainda, ele seria o primeiro porco a entrar em órbita na Terra, assim como a Lua. A aceleração da gravidade foi observada e estudada por diversos cientistas ao longo dos anos, como Galileu Galilei e Isaac Newton. No entanto, foi Newton quem conseguiu calcular pela primeira vez a força de atração gravitacional entre dois corpos por meio da lei da gravitação universal. Dizem que ele conseguiu calcular essa força quando lia um livro embaixo de uma árvore e uma maçã caiu em sua cabeça. E isso fez com que ele pensasse: por que será que as coisas caem e não voam? Newton também descobriu que a mesma força que faz a maçã cair faz a Lua girar em volta da Terra e a Terra, assim como os outros planetas, girar em torno do Sol. Mas uma coisa importante, mas nem mesmo Newton conseguiu explicar por que as coisas se atraem. Mais 200 anos depois, em 1915, um cientista alemão conseguiu explicar a verdadeira natureza da gravidade. O nome desse cientista era Albert Einstein. E para entender um pouco melhor o que ele chama de teoria da atitude geral, imagine um lençol esticado. E agora imagine uma bola de boliche em cima dele. Obviamente, o peso da bola iria fazer com que o lençol afundasse em sua volta. Agora, se você jogasse uma bolinha de gude em linha reta com a curva feita pela bola maior, a bolinha iria escorregar e iria cair para baixo. Agora, se você a jogasse com mais força, ela iria dar a volta e ficar rodando a bola maior, entrando em órbita. Em algum momento, ela iria parar, mas isso seria por conta do atrito do tecido da bolinha, que faz ela perder a velocidade e parar em um certo ponto. Mas no espaço não existe esse atrito, então ela ficaria em órbita. A partícula mediadora da força gravitacional é o graviton. É uma partícula elementar que transmite a força da gravidade. É usado para a variedade de efeitos envolvendo forças de atração e repulsão, usados em raios tratores para gerar gravidade artificial, em naves ou para criar a antigravidade. A explicação é simples e direta. O graviton é um pedacinho do do nada criado para explicar a gravidade, podendo ser apenas fruto da imaginação dos físicos. Bom, esse é o fim. Esperamos que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre a gravidade.